Bom, esse é o último episódio da aula de genômica. A gente vai falar sobre a origem de novos genes que compõem o genoma. Bom, então como surgem novos genes? Tá? Então a gente tem vários processos que podem levar ao surgimento de novos genes. Então a gente vai ver esses processos, né, duplicação gênica, embaralhamento de exons, transferência horizontal, os elementos transponíveis e genes que a gente chama de novo, né, que surgem a partir do material genético já existente que ainda não é codificante. Tá? Então, a duplicação gênica, que é o primeiro deles, que é um processo muito importante, quando você tem uma duplicação de um gene, tá, você tem vários caminhos, né, que podem acontecer, dois caminhos praticamente. Né? Um caminho é esse gene ser inativado. Tá? Então, se essa cópia é inativada, ela não é ativa, ela não codifica proteínas, ela se transforma no que a gente chama de pseudogene, ou seja, é um fantasma que fica ali no genoma. Tá? Por ser um pseudogene, por não ser codificante, ele é até interessante em muitos estudos evolutivos, porque ele serve como se fosse um controle, porque ele não está sob seleção natural, ele está só evoluindo sob deriva genética. Então, quando você compara um gene, a cópia funcional com o pseudogene, você consegue saber o papel da seleção natural na cópia funcional, porque quando você compara, as diferenças entre eles são devido à seleção natural, porque né, o que é devido à deriva genética, né, você consegue separar, né, um processo de deriva nos dois e um processo de seleção natural em um deles. Tá? Então dá para a gente ter uma ideia da seleção natural a partir disso. Pode haver divergência, né, a partir do momento que o gene é duplicado, ele está sob, né, pressões diferentes, seletivas ou de deriva, e vai haver divergência naturalmente, certo? E essa divergência pode levar a um outro papel, uma outra função. Então pode ser que uma das cópias continue desempenhando a função que desempenhava, e pode ser que essa outra cópia passe a desempenhar uma função nova, por exemplo, uma função complementar. Inicialmente, quando ocorre a duplicação, aquele gene vai produzir exatamente o mesmo produto. Mas à medida que o tempo passa, ele vai sofrer novas mutações que podem levar a produtos um pouco diferentes, tá certo? E essas duplicações podem continuar, podem acontecer várias vezes, gerando o que a gente chama de famílias gênicas, tá certo? Ou seja, famílias que descendem do mesmo ancestral, tá? Inicialmente, a duplicação leva a uma que a gente chama de redundância funcional, ou seja, se você tem um outro gene que faz a mesma coisa, você está tendo uma redundância, está tendo duas fábricas que fabricam o mesmo produto, vamos dizer assim. Né? Pode ser que esse produto em quantidades maiores, sendo fabricado por essas duas fábricas, seja vantajoso para o organismo. Né? Se ele for vantajoso, a seleção natural vai acabar, né, favorecendo esse indivíduo que tem essa redundância, que tem uma fábrica a mais, por exemplo. Certo? Ou então ela pode passar a ter uma função, a fazer um produto diferente um pouco, que talvez tenha uma função um pouco diferente, que talvez tenha uma função diferente num tecido diferente, que talvez tenha uma função diferente numa época diferente do desenvolvimento, e assim por diante. Tá? Então um exemplo famoso que a gente tem são as globinas, né, a família das globinas. Então a gente tem a mioglobina, alfa-globinas e beta-globinas, são todas descendentes, todos esses genes que compõem essa família gênica são descendentes de um gene ancestral que foi se duplicando ao longo do tempo, né? Então dando origem a essas várias cópias. Então você tem essas alfa-1, alfa-2, né? A beta, gama, delta. Então você tem várias cópias que fazem parte dessas famílias. Tá? Então, por exemplo, quando a gente olha a beta-globina, por exemplo, no cromossomo 11 a gente tem várias cópias dela, as cópias amarelas são cópias funcionais e as cópias cinza, né, essa daqui da alfa-globina no cromossomo 16, você tem 3 pseudogenes, aqui você tem um pseudogene, são cópias que não são funcionais, mas que estão lá naquele ponto lá do cromossomo, tá, que são produtos de duplicações gênicas. E aí entra um conceito importante que a gente tem que mencionar, que é a questão da ortologia e da paralogia. Tá? Tanto ortologia quanto paralogia são tipos de homologia. Tá? A ortologia é aquela homologia que a gente viu até agora, que a gente está acostumado a ver, que é aquela homologia devido à ancestralidade comum. Então, cópias são ortólogas. Então, por exemplo, se você tem uma espécie, tá? A alfa-globina da espécie 1 e a alfa-globina da espécie 2, elas são ortólogas. Por quê? Elas são alfa-globinas que estão presentes nessas espécies em função da ancestralidade comum dessas espécies. Assim como a beta-globina da espécie 1 e a beta-globina da espécie 2. Tá certo? Mas quando você compara alfa e beta, né? Então se você pegar a beta-globina da espécie 1 e a alfa-globina da própria espécie 1, se você traçar a ancestralidade delas, ela vai estar lá embaixo. Ó.
no evento de duplicação gênica que aconteceu muito antes da divergência da espécie 1 com a 2, ou com a 3, ou com qualquer uma delas, certo? Isso são cópias parálogas, tá? Se você comparar a alfa da espécie 1 com a beta da espécie 2, é a mesma coisa, você vai parar no mesmo ancestral comum lá. Então, quando você compara alfa e beta, elas vão ser sempre parálogas. Quando você compara alfa com alfa ou beta com beta, aí elas vão ser sempre ortólogas. Então, são dois tipos de homologias, tá? Quando você vai inferir a filogenia a partir dos genes, você precisa de cópias ortólogas, porque você quer inferir a filogenia das espécies, por exemplo, a partir da filogenia dos genes. Então você precisa de cópias ortólogas para isso. Se você pegar cópias parálogas, você vai ter um resultado errôneo, provavelmente, em termos de filogenia das espécies. Tá? E é interessante também que a duplicação ela pode ser usada, como eu falei, as cópias, né, os pseudogenes, ou as cópias gênicas, né, elas podem ser usadas como um controle, para controlar, ou até para enraizar a árvore. Por quê? Se todas essas espécies, tá, têm as duas cópias, é porque as cópias, parcimoniosamente, a gente consegue imaginar que essas cópias foram duplicadas antes do ancestral comum delas, tá certo? Porque o ancestral comum delas já tinha as duas cópias, e foi herdada por todo mundo, tá? Então, você pode usar esse evento de duplicação para enraizar essa árvore. A raiz da árvore está exatamente no evento de duplicação. Isso fica extremamente interessante quando você pensa na raiz da árvore da vida, né, que é uma maneira de enraizar a raiz da árvore da vida. Você pega representantes de arquea, bactéria e eucariotos, e você escolhe, né, genes que estejam presentes, né, em todos eles, tá, e que tenham cópias duplicadas, tá? Você vai encontrar a raiz da árvore da vida a partir dessa raiz da duplicação gênica que está aí. Então, a partir dessas cópias parálogas que estão presentes em todos eles. Tá? Então, pode ser uma maneira de você enraizar, né, que você tem essas duas árvores, a vermelha e a azul, abertas, né? Então, você tem a família de um lado e essa família de outro. Tá? Isso daí tudo em função dessa duplicação gênica. Tá? A gente vai ver depois que a duplicação gênica ela tem um papel muito importante, as cópias parálogas são muito importantes, inclusive no desenvolvimento dos organismos. Vários genes que regulam o desenvolvimento, eles têm cópias parálogas. Então, a duplicação gênica é uma forma. Tá? Uma segunda forma, né, mesmo não havendo a duplicação dos genes, é o embaralhamento de exons. Tá? Então, aí você tem, inclusive, o papel dos introns nessa história. Tá? Quando você tem, por exemplo, dois genes aqui, dois segmentos diferentes, né, com seus exons, se há crossing over, né, se há troca de material genético entre esses dois braços, né, você vai ter um alinhamento diferente de exons, tá certo? Então, como você tem crossing over acontecendo frequentemente, você tem frequentemente esse embaralhamento de exons. Então, você tem o surgimento de novos genes a partir desse embaralhamento de exons, né, que é feito através desse crossing over de segmentos gênicos diferentes. Uma outra forma é a transferência horizontal de genes. Então, claro, nas bactérias, por exemplo, a gente tem isso por transformação ou por transdução. Então, você tem uma transferência de material genético de um organismo, de um organismo para outro, né, a inserção desse material genético em outro indivíduo. Então, você tem a aquisição de novos genes através desse processo. Tá? Então, não é uma transmissão vertical, uma transmissão horizontal dentro da mesma geração, vamos dizer assim. E um processo famoso, né, o mais famoso de todos, talvez seja o surgimento das mitocôndrias, a partir de bactérias que foram incorporadas no genoma dos eucariotos, que acabou gerando as mitocôndrias atuais. Então, as mitocôndrias são descendentes é um genoma de uma bactéria que acabou sendo incorporado porque trouxe uma vantagem funcional para aquelas células e para aqueles indivíduos daquelas espécies lá, tá? E acabou sendo incorporado no genoma dos eucariotos, tá? Mesma coisa dos cloroplastos. Então, isso daí é uma transferência horizontal, né, ou lateral, meio que especial, né, não de um pedaço do genoma, mas do genoma inteiro. E, finalmente, o mais importante deles, porque, lembrem, né, metade do nosso genoma, por exemplo, é formado de elementos transponíveis, ou transposons, que a gente chama. Esses elementos transponíveis são elementos móveis, ou seja, é interessante porque até metade do século XX, né, acreditava-se que, até mais um pouco, na verdade, porque os trabalhos dela inicialmente não foram muito aceitos, acreditava-se que o genoma era um conjunto
que funcionava bem, assim, que era algo cujas peças estavam bem encaixadas e não havia muito desperdício. Lembra? A gente não sabia do genoma, não conhecia a estrutura do genoma. Tá? Então acreditava-se que as partes do genoma eram coadaptados, era um complexo coadaptado de genes, ou seja, você não deveria quebrar essa homeostase, né, essa sintonia, vamos dizer, que havia nesse complexo. Tanto é que havia o termo, né, revoluções genéticas, que é um termo que o Mayr utilizava para, por exemplo, quando havia uma especiação peripátrica, né, que um grupo de organismos coloniza um novo local, né, haveria uma reorganização genômica a partir desse processo aí, que levaria a uma especiação, uma diversificação, por exemplo, uma especiação meio rápida, por exemplo, né, a ideia de uma revolução genética, tá? Então a ideia de que o genoma era algo bem estruturado e que funciona, é como se fosse um relógio, né, a maquinaria de um relógio que funcionava direitinho, ela foi quebrada pelos estudos da Barbara McClintock, que nos anos 40 ela já propôs que, principalmente através de estudos, né, de citogenéticos de milho, ela propôs que, na verdade, haviam elementos móveis no genoma, né, haviam genes que se duplicavam e que se inseriam em novos lugares do genoma, e que era uma coisa muito comum e muito ativa, né? Então o genoma não é aquele negocinho que, né, na verdade é uma confusão, né? Um monte de coisa acontecendo, um monte de duplicações acontecendo, tá? Então ela descobriu com isso, né, os elementos transponíveis, ou os genes saltadores, jumping genes, né, que só foram confirmados décadas depois, e finalmente, né, nos anos de 1980, ela recebeu o Prêmio Nobel pela descoberta, tá? Um bom tempo depois, né, o trabalho dela, então, demorou um pouco para aceitar essa ideia. Tá? A gente tem basicamente dois tipos de transposons, né, transposons de DNA ou retrotransposons, que são os de RNA. Então, no caso dos transposons de DNA, como é que funciona? Você tem uma molécula base de DNA fonte, tá? Você tem a transposase, que é essa enzima que vai clivar o DNA nesses dois sítios aqui, vai tirar esse pedaço de DNA e vai inserir em outro sítio, né? Pode ser no mesmo cromossomo, pode ser em outro cromossomo. Tá? Então esse processo vai fazer com que o gene seja copiado e levado para outro local. Tá? O outro tipo, que é muito mais comum, né? Então os transposons de DNA são mais raros, os retrotransposons, que são os de RNA, são muito, muito mais comuns, que é quando você tem a transcrição de você tem uma molécula de DNA, tá? Então esse daqui é o retrotransposon, você tem a transcrição desse produto com RNA mensageiro, você tem um complexo ribonucleoproteico que vai fazer uma transcrição reversa, então você tem uma enzima transcriptase reversa que vai fazer a transcrição, transformar esse RNA em DNA, e esse DNA vai ser integrado em outro local do genoma. Pode ser no mesmo cromossomo, pode ser em um cromossomo diferente, por exemplo. Tá? Então isso daqui é um processo super comum e grande parte dos transposons são retrotransposons. E, finalmente, uma descoberta relativamente recente é que você pode ter genes que surgem do material genético que não é codificante. Tá? E aí entra um pouco daquela ideia de que o DNA, né, que era chamado de lixo, não é bem DNA lixo, porque, na verdade, ele é matéria-prima para o surgimento de novos genes, por exemplo. Né? Então, isso é um trabalho recente, aí de 2019, né, como que a evolução constrói genes a partir do nada, né, a partir de migalhas, vamos dizer assim, né? Então, acreditava-se que a maioria dos genes vinham, né, a partir de rearranjos de genes que já existiam. Mas aqui eles estão mostrando que não, né, que na verdade, né, o gene tem toda a sua estrutura, né, de códon de início, um códon de parada, é transcrito e traduzido em proteínas. Se você tiver uma região de DNA que não codifica, essas regiões que não são codificantes, né, ela pode ser transcrita, tá certo? Ou ela pode receber códons de início de parada, e essa transcrição, né, e depois vinham os códons, tanto faz, ela pode ser transcrita primeiro e depois adquirir códons, ou pode adquirir códons primeiro e depois ser transcrita. Isso daqui pode levar ao que eles chamam de protogene, né, seria um quase gene. Tá? Esse quase gene vai, né, ser traduzido, vai gerar uma proteína que talvez, né, não tenha muita... inicialmente, talvez ela não consiga ter uma função eficiente, por exemplo, tá? Uma proteína que... Mas o que acontece? O próprio processo de seleção natural vai selecionar proteínas mais eficientes, proteínas que, se alguma daquelas levar uma pequena vantagem, ela vai ser selecionada, né? E dentro da variação que acontecer ali ao longo do tempo,
Outras formas podem ser, até que você pode ter uma proteína funcional trabalhando, né, a partir desse novo gene que surgiu, tá? Então isso é chamado de novo, né? Então, é uma expressão em latim para genes que aparecem a partir de material não gênico, num processo que parece que é mais comum do que acreditava-se, certo? Bom, então é isso daí, a origem de novos genes na estrutura do genoma, e nossa próxima aula vai ser sobre biologia evolutiva do desenvolvimento.